Paz e graça para você ligado nessa programação. É com alegria que estamos iniciando mais uma edição do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E hoje, mais uma vez, nós vamos discutir a questão do fim dos tempos. Para qualquer cristão genuíno, né? Um cristão verdadeiro, de qualquer época e de qualquer lugar, há uma certeza em relação ao futuro: Jesus virá. E as certezas acabam aí. É verdade, porque a partir dessa convicção de que Jesus virá, surgem diferentes interpretações do que vai acontecer depois que Jesus vier. Então, o consenso é: Jesus volta. Isso ninguém discute e ninguém duvida, e todos têm absoluta convicção disso. Do mesmo jeito que ele subiu, no mesmo corpo com que ele foi, com as marcas, a cruz, etc., ele voltará a esse mundo. Para fazer o que é discutível. Para alguns, ele virá para reinar durante 1000 anos, a partir do trono de Davi, lá em Jerusalém, cumprindo uma série de profecias do Antigo Testamento. É o chamado milênio. Para outros, Jesus virá para instaurar o juízo final. Isto é, ele virá para separar os salvos dos perdidos de maneira absoluta e definitiva por meio de um julgamento no qual todas as ações condenatórias dos perdidos serão absolutamente expostas, a fim de que eles mesmos reconheçam que não há a menor possibilidade de essas ações serem desconsideradas, e por isso eles conscientemente ou conscientizados serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, a perdição eterna, e pronto. E os salvos ingressarão na vida eterna, na Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada como noiva. Muito bem, todos creem nesse último evento, só que alguns, como eu disse, creem que antes do juízo final há um período grande, né, de pelo menos 1000 anos, em que Jesus reinará nesse mundo. Agora, a questão é a seguinte: para aqueles que entendem que Jesus de fato reinará nesse mundo, surgem algumas dúvidas. Por exemplo, quem serão os súditos desse reino? Se o rei vai reinar, é porque ele vai reinar sobre alguém. Nós temos na Bíblia uma certeza: os arrebatados, os salvos em Cristo, que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento da igreja, serão tirados desse mundo, né? E os seus corpos serão transformados. Eles já receberão o corpo glorificado sem terem passado pela morte. E os que estiverem mortos em Cristo, nesse mesmo momento, ressuscitarão, ganhando esse mesmo corpo glorificado. Esse grupo volta com o Senhor Jesus, né? Desce dos ares com o Senhor Jesus na segunda vinda, e eles reinarão com Cristo, diz o livro de Apocalipse de forma muito clara, né? A partir lá de Jerusalém, durante esses 1000 anos. Além dos arrebatados, quem mais são os súditos? Alguém pode dizer: não, só eles. Bem, então aí nós teremos um problema, entre muitos, porque o texto que fala e descreve, aliás, o único texto na Bíblia que descreve o reino milenar de Jesus em pormenores e de maneira explícita, está lá no capítulo 20 de Apocalipse, diz que ao final do período dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e enganará as nações, arrebatando-as e levando-as a marcharem contra a sede do governo de Jesus. É quando de fato e definitivamente termina o mundo. Se haverá pessoas que serão enganadas pelo diabo e levadas pelo poder satânico a marcharem contra o arraial dos santos, então não podem ser só os arrebatados que estarão no reino milenar de Jesus. Ah, mas tem o pessoal que veio da grande tribulação e que não foi arrebatado, porque perdeu o bonde do arrebatamento por ou não estarem convertidos ou não estarem fiéis na época. Aí variam as discussões. Muito bem. Mas o texto de Apocalipse 20, que descreve a descida de Jesus, não diz que aqueles que não eram salvos morreram, né, e as aves do céu se fartaram das suas carnes? Enfim, quem são os súditos do Rei Jesus durante o reino milenar, excluídos os arrebatados? Está no ar o Vejam Só. Olá,
É com alegria que estamos iniciando essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E eu convido você a entrar no site do programa e votar na enquete para concorrer aos brindes que nós vamos sortear aqui. O site é o vejamsó.com.br. Vai lá, vota na enquete e você já estará concorrendo aos prêmios. Para discutir o assunto de hoje, veio, depois de um tempinho, faz tempo que ele não aparece, Pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Se não me engano, fica na região de Osasco. Pastor Silas, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, pastor. A Igreja Batista Plenitude era na região de Osasco quando eu comecei a vir ao programa. E depois nós mudamos para São Paulo, né? Quilômetro 18,5 da Raposo, na rua Afrodísio de Matos, número 209. Fica bem ali, pertinho do Carrefour da Raposo. Então tem sido uma bênção o nosso trabalho ali e Deus tem prosperado. Qual que é o bairro lá? O bairro Jardim Arpoador. Ei, beleza. Então, nós estamos lá agora por conta de uma estrutura melhor, né, pastor? Lá tem mais espaço para a gente trabalhar. Aquilo que eu precisava, Deus abriu porta ali, a gente pôde concretizar a igreja ali. Seja muito bem-vindo. Amém. O pastor Silas nem sempre pode estar aqui no programa, mas ele sempre coopera com a nossa equipe de reportagem. Né? Pra gente é sempre um prazer poder estar cooperando aqui. E voltando ao programa, ele que também andou sumido, o reverendo Leandro Antônio de Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor do seminário da sua denominação, além de escritor, inclusive de ficção. O que o senhor não faz, hein, reverendo? Paz e graça. Olha, ultimamente o que eu não faço é descansar. Enfim, paz e graça também, um prazer retornar ao programa, né? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, como o irmão disse, fica lá no próximo ao Largo 13 de Maio, no bairro Santo Amaro, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, 289. Muito bom, seja muito bem-vindo, muito obrigado por retornar ao programa. Obrigado. Vamos assistir a matéria que apresenta o assunto e em seguida voltaremos. E hoje tem novidade nos recados do Vejam Só. Já pega papel e lápis aí que você vai gostar. Conforme está na Bíblia, a igreja será julgada por suas obras no tribunal de Cristo depois do arrebatamento e participará das bênçãos do reino milenar. O reino milenar é o nome dado aos 1000 anos do reinado de Jesus Cristo na Terra. Existem 3 principais linhas de interpretação sobre esse acontecimento vindouro. Os pré-milenistas entendem a profecia de forma literal, sendo que a vinda de Jesus precederá o seu reinado em companhia de seus remidos. Os pós-milenistas acreditam que a segunda vinda de Jesus Cristo será precedida da vitória final do Evangelho no período do milênio. Já os amilenistas entendem que a descrição no Apocalipse é puramente simbólica. Por isso, para muitos, os 1000 anos são meramente uma forma figurativa de dizer um longo período de tempo. Disto resulta que alguns não esperam um reinado literal e físico de Jesus Cristo. Entretanto, por 6 vezes o Apocalipse fala do reino milenar com duração específica de 1000 anos. Se assim não for a expressão um longo período de tempo, também deveria estar registrada no livro, ao invés da menção explícita e repetida do exato período numérico. Em toda a história, o mundo conheceu muitos reinos, dinastias e impérios que ascenderam e decaíram. Alguns benevolentes, outros capazes de escravizar e massacrar suas populações. Mas o que todos tinham em comum era um líder falível, por se tratar de um ser humano. No reinado milenar de Cristo, haverá um sistema hierárquico sólido e perfeito, porque Cristo é perfeito. Embora o livro do Apocalipse não forneça detalhes sobre as condições de vida durante este período, é possível encontrar em outras referências proféticas algumas características desse reinado, como, por exemplo, a paz universal entre os povos e as nações. O estabelecimento do reino milenar de Cristo será indispensável, porque somente assim haverá o cumprimento de todas as alianças feitas por Deus para com seu povo. Mas além dos cristãos arrebatados, quem mais será súdito de Jesus no reino milenar? É o que debate o Vejam Só. Bom, se o milênio, seja ele como for, tiver metade da beleza das imagens da matéria, para mim já está muito, muito bom. Aliás, essa é a nossa enquete. Em relação ao reino milenar de Cristo, você é o quê? Primeira resposta, pré-milenista. A maioria dos crentes
brasileiros está nessa categoria, pré-milenista. Jesus vem para instaurar o reino que durará 1000 anos na face da terra. Segunda resposta, pós-milenista. Boa parte dos presbiterianos do passado eram pós-milenistas. Presbiteriano, não. Acho que é. Não sei. Eu não sei. Terceira resposta, amilenista. O milênio não existe. O milênio é agora. É uma figura do reinado de Jesus na história, né? Com pontos altos e baixos e por aí vai. E a quarta resposta, não sei. Vamos ver qual grupo recebe a maior quantidade de votos. O meu grupo é esse aí, ó, eu não sei. Não sei mesmo. E eu tenho aqui 2 professores de teologia, cada um com uma posição bem diferente da outra. Você ouça os 2, ouça o que os seus colegas telespectadores vão ponderar a respeito por meio das mensagens que serão lidas, e no final do programa você terá farto material, denso conteúdo, para ou reafirmar o que você já pensa ou mudar o seu pensamento. Para isso que serve o programa Vejam Só. O site é www.vejamsó.com.br. Vota na enquete. O assunto hoje é dos mais polêmicos. Então eu vou começar com o pastor Silas Franco Dourado. Franca, né? Acho que todo mundo erra seu nome, né? Quase todo mundo. Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Na sua primeira fala, pastor, depois eu vou dar tempo para o senhor fundamentar seu ponto de vista. Além dos cristãos arrebatados, os que subirem com Jesus, quem mais será súdito de Jesus no reino milenar? Então, pastor Evo, nós temos a visão pré-milenista. E na visão pré-milenista, acreditamos que a igreja glorificada agora, Israel, Deus volta-se para Israel para cumprir a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. Nesse cumprimento, Apocalipse 19, Jesus desce com a igreja glorificada e guerreia na batalha do Armagedon em favor de Israel. Dali então, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus dá suporte separando ali alguns grupos. Vemos que ele vem para Israel, primeiro grupo, Israel, e segundo grupo, nações, que nem todas, quando eu falo de nações, não é o país fechado, são pessoas de nações que apoiarão Israel na grande tribulação. Então, essas nações, essas pessoas de nações, representando nações, gentios e os judeus, serão os 2 grupos que receberão agora de Cristo a oportunidade para entrar no milênio, e nesse processo, que eu acredito ser literal, depois nós vamos fundamentar, 1000 anos, onde Jesus vai governar em Jerusalém, tendo a igreja como uma auxiliar, ministrando ali para judeus e gentios no processo dos 1000 anos do milênio. Então, resumindo, fora os arrebatados, são os judeus que foram preservados pela ação miraculosa do Senhor durante a grande tribulação, porque o anticristo vai querer exterminar Israel. É isso? Israel e qualquer um que se opuser ao intento dele, não é? E também as nações que tiverem apoiado Israel nesse conflito. Nações no sentido de pessoas que apoiaram. Você vê isso, uma grande multidão, no capítulo 7, verso 9, chegando no céu. E foi perguntado, quem são esses de onde vêm? Esses são os mártires que vieram de grande tribulação. Pois bem, se eles não foram arrebatados, então na grande tribulação, de alguma forma, como vimos em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, eles morreram pelo Cristo, pelo Redentor. E aí chegaram no céu, mas os que não morreram? Os que passaram pela grande tribulação, eles não foram salvos ainda. Então eles receberão a oportunidade no milênio, porque toda dispensação, eu sou dispensacionalista, toda dispensação tem uma aprovação, e agora no final do milênio, início do milênio, Satanás preso, final do milênio, Satanás solto, para esse povo que passou pelo milênio ser provado se estão prontos para viver eternamente o novo céu e a nova terra. E o milênio é a última dispensação? A última dispensação, das 5 que nós já passamos, a que nós vivemos agora a graça, completando a 6ª, esperando a 7ª dispensação, que é extremamente ligada a Israel e a nações, a gentios, que não foram salvos no arrebatamento e que se converteram na grande tribulação. Muito bom. Obrigado, pastor Silas. Amém. Reverendo Leandro Antônio de Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele que é autor, entre outras obras, de uma teologia sistemática em português, né? Para escrever teologia sistemática tem que ter um fôlego danado. O senhor é amilenista, né? Exatamente. Embora o senhor não goste do termo, qual o termo que o senhor gosta mais? Talvez seja milênio em realização.
né? Milênio já, né? Nós estamos no milênio. Essa posição amilenista, ela não nega a existência do milênio. O milênio existe, mas ele não começará na segunda vinda de Jesus. Ele começou na primeira vinda de Jesus. É ali que nós entendemos que o reinado de Cristo se estabeleceu a partir da sua obra salvadora, a partir da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, da subida aos céus. Jesus Cristo subindo aos céus, ele é coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com base nisso, ele diz aos seus discípulos, né? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu estou reinando, toda autoridade nos céus e na terra. E portanto, fazer discípulos de todas as nações, né? Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós entendemos que o milênio já está em ação, por isso, milênio em ação, milênio já está acontecendo. Então, como é que o senhor explica o capítulo 20 de Apocalipse com aqueles súditos que se revoltam contra Jesus? Se isso é agora, como é que funciona isso? Exatamente. Então, a questão nossa é entender o Apocalipse. O ponto-chave é esse. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é um livro literal? Nós achamos que não. Que ele é um livro simbólico, cheio de simbolismos. Ele tem alguns detalhes que, se não forem percebidos, vão conduzir a uma má interpretação. Recentemente, eu tive a oportunidade de defender uma tese de doutorado sobre esses detalhes em Apocalipse. Cadê a tese? O senhor não trouxe para mim? Não, ela não está publicada ainda. Ah, não importa. Manda o texto para mim. Mando sim, sem dúvida. O que nós percebemos que alguns números são cruciais no Apocalipse. E nenhum deles literal. Todos simbólicos, certo? Mas, por exemplo, o número 7 é o principal número, é o que mais aparece, quase onipresente. São 26 versículos citando literalmente e centenas fazendo alusões indiretas ao número 7. Se você ler com atenção, você vai ver que tem 7 bem-aventuranças, 7 referências ao Deus Todo-Poderoso, 7 referências à Palavra de Deus, 7 referências à vinda de Cristo. Isso não se percebe numa leitura corrida, você tem que realmente prestar muita atenção. Isso fora as 7 cartas. Isso, fora as específicas, são os usos implícitos. Os usos explícitos são ainda mais claros: 7 cartas, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 vozes, 7 taças, né? E por isso, por causa da proeminência do número 7, nós entendemos que o Apocalipse é um livro que tem 7 partes, 7 divisões. E essas divisões não são cronológicas, são cíclicas, repetitivas. Ele conta e reconta a mesma história 7 vezes. Por isso, no final do capítulo 19, quando Cristo volta glorioso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele encerra a penúltima sessão recapitulativa, ou cíclica do livro. Portanto, o capítulo 20 não são os eventos que acontecem depois do 19, mas eles vão recapitular os capítulos 17, 18 e 19. Nesse sentido, o milênio não vai para depois da segunda vinda de Jesus, mas vai para a primeira vinda de Jesus. Então, a questão toda é literária, é entender o Apocalipse como literatura. Se você entender essas marcas de divisões no livro, fica muito difícil sustentar a ideia de que o milênio é depois da segunda vinda de Jesus. Só mais uma pergunta, reverendo. Nós podemos fazer toda essa análise, e é uma análise extremamente curiosa, né? Porque nós temos o texto na mão. Mas os primeiros cristãos só ouviam a leitura do livro. Como é que eles iam perceber isso? Eu defendo a tese de que a leitura feita nas igrejas, ou seja, Deus revelou a João o livro lá em Pátimos, ele escreveu num pergaminho, num rolo provavelmente, e mandou para ser lido em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, para as 7 igrejas da Ásia. Essa leitura era feita de uma maneira extraordinária. Tanto é que a primeira das 7 bem-aventuranças do livro está no verso 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Quer dizer, ele está dando a dica já. O que é que tem que ser feito com esse livro, se você quiser entendê-lo? Você tem que prestar atenção. Atenção nos detalhes. Então, quando o sujeito lia lá, o pastor, né, da igreja de Éfeso, abria o livro e dizia: chegou aqui a carta do apóstolo João, o último dos apóstolos vivos, né? Está lá em Pátimos, mas mandou a carta para a gente. E ele foi pastor da igreja. Foi pastor. O senhor imagina qual seria a atenção que aqueles crentes iam prestar naquele livro? Imagina que eles iam pensar nas dívidas,
quando estava lendo, eu ia pensar no jogo de futebol, brincando, é óbvio. Como às vezes nossos clientes, quando estão ouvindo o sermão, estão pensando em outras coisas. Eu entendo que aqueles leitores originais iam ficar atentos, eles iam ler e reler centenas de vezes aquele livro. Porque justamente no ler e reler é que eles iam começar a pegar esses padrões. 7, 4, 3, cada um desses números com significados claros. Por exemplo, por que é que no Apocalipse, quando Deus é louvado nos céus, são 7 atributos dados a Ele? Você pode contar lá. O louvor, a honra, a glória, o poder, a força, 7. Nunca contei. Exatamente. Porque a gente normalmente lê o livro meio corrido. E quando se refere à terra, à criação, são 4. Tribos, raças, línguas, nações. Às vezes inverte os números, as palavras, mas o número é o mesmo, sempre 4, 4, 4. São padrões que se perpassam ao longo do livro. Prestar atenção a esses padrões nos faz ver o que é o livro do Apocalipse. Hoje o debate vai render. Danilo de Assis de Atibaia, em São Paulo. Você aproveita, porque não é todo dia que o Vejam Só consegue trazer 2 professores com o gabarito desses 2 aqui para falar de um assunto desse. O que tem de gente que rejeita convite, você não tem noção. Eu seria lógico. Imagina, vou me meter numa fria dessas. Então, aproveita, tá? Danilo de Assis de Atibaia. Atibaia é no estado de São Paulo. Paz e graça para os pastores convidados. No reino milenar de Jesus haverá uma classe privilegiada de reis e sacerdotes, que compõem as pessoas que participaram da primeira ressurreição. Essas pessoas receberam do Messias uma posição diferenciada pelo zelo e perseverança que demonstraram antes do arrebatamento da igreja. Ficaram firmes e constantes na fé em um tempo de zombaria e incredulidade sobre a segunda vinda de Jesus. Esses assumiram papéis de liderança e governo, auxiliando diretamente o reino de Jesus na terra, sem nos esquecermos que os apóstolos serão mantidos como supervisores desses reis sacerdotes. Porque sobre eles existe a promessa de 12 tronos para julgar a sede do reino que é em Jerusalém. Os demais que serão sobreviventes da grande tribulação, acabou o espaço do Danilo e ele não falou o que mais a gente queria ouvir, né? Oscar de Souza, lá de Itaperoá, na Bahia. Sei que os 144 mil das 12 tribos de Israel é um número representativo, bem maior, reservado por Deus, onde aí estará mais um dos seus mistérios. Acredito, o pastor Silas já até está bravo, que não é 144 mil para o senhor, é literal, né? Literal. Não é simbólico? Não. E é só de judeus? Nesse caso aí só. Esse termo específico, 7,4 do Apocalipse, é só de judeus. Deixa eu ler, o senhor explica, porque tem outro que não é? Não, estou fazendo com números simbólicos e alegóricos, como foi trabalhado, e depois eu vou até dar uma pincelada acerca da questão da visão nossa literal, porque a visão literal ela não exclui o simbolismo, de forma alguma. Como não? O problema da visão alegórica, como é o do reverendo, que eu não concordo, ela sempre trabalha na questão de falar, se é literal, por que isso? Como que se a visão literal não trabalha com símbolo? Nós encaramos a Bíblia 90% literal, 10% são alegorias e símbolos. Mas como é que nós sabemos? É quando o literal se tornar impossível, pastor. Por exemplo, quando Jesus falou, eu sou a porta, é impossível um homem ser uma porta. Então, subentende que é uma questão figurada e não literal, porque claro, um homem não pode ser uma porta. Então, nesse sentido, e quando se fala o 7, existem símbolos de fato com o número 7. Quando se chega, como é o tema da questão, capítulo 20 do Apocalipse, os 1000 anos. A Bíblia, ela não fala da questão do milênio só no Apocalipse 20, pelo contrário, 27% da Bíblia é profecia e uma grande parte dela fala do milênio. E nessa questão, quando você analisa Isaías, Zacarias, Ezequiel, você vai ver uma grandes profecias com detalhes, riqueza de detalhes, falando do milênio. Chega no Apocalipse, porque a Bíblia é um livro progressivo, não tem como você ler a Bíblia de trás para frente, você tem que ler numa maturidade que vai pegando o Antigo Testamento, vendo a aliança, o crescimento da lei até Jesus, e aí depois o cumprimento da graça. Você vai ver que quando chega no Apocalipse, é revelado o número. 1000 anos, e se repete 6 vezes. Porventura, se eu dissesse para o senhor, se o senhor fizesse uma pergunta e eu lhe desse 6 vezes a mesma resposta, não seria verdade, não?
6 vezes para afirmar a pergunta que você fez, a mesma. Não, você falou, pastor, quantos anos? 1000 anos. Pastor, quantos anos? 1000 anos. Pastor, quantos? Isso acontece só no capítulo 20. Tá bom. Eu repito 6 vezes 1000 anos e não é 1000 anos? Não sei. Não são 1000 anos? O senhor briga com o reverendo Leandro. Depois, tá? Deixa eu terminar a mensagem do Oscar, senão ele vai ficar chateado comigo. Então, sei que os 144.000 das 12 tribos de Israel é o número representativo, bem maior, reservado por Deus, onde aí estará mais um dos seus mistérios. Acredito que estarão como novos súditos escolhidos, se Deus quiser. Virgens, crianças, eunucos, muitos pecadores, como eu, mas como eu é o Oscar e eu também. Mas renovado e perdoado na fé e sangue, e no sangue remidos de Cristo. E outros que nunca negaram a Jesus. Por último, acredito, só Jesus sabe. Os ignorantes por não haverem conhecido a palavra. Que Deus tenha misericórdia. Ótimo, Oscar, boa. Eu vou depois, se sobrar tempo, perguntar para os meus 2 convidados. E quem nunca ouviu o Evangelho? Porque o Oscar crê que eles vão ser salvos, mas só Jesus sabe se sim ou não. Não custa perguntar, depois a gente pergunta. Né? Então, vamos lá. Como o assunto é denso, né? Vamos deixar essas questões para o próximo bloco, porque nós estamos terminando esse. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, como é bom ter você aqui. Já entrou no nosso site? Votou na enquete? Eu quero te mandar o prêmio, né? Então você vai entrar no vejamsó.com.br, votar na enquete que hoje é a seguinte: em relação ao reino milenar de Cristo, você é o quê? Pré-milenista, pós-milenista, ou amilenista, ou não sei? Vote, mesmo no não sei, tá valendo. Votou, tá concorrendo ao sorteio que a gente vai fazer aí dos brindes que o programa oferece. Tanto hoje, quanto no final da semana, para todo mundo que participou ao longo da semana e não ganhou, tá bom? Muito bem. Pastor Silas Franca, uma palavrinha. O senhor mencionou a questão de que quem entende a literalidade do livro de Apocalipse reconhece nele as questões simbólicas. Muito bem. O que não significa que quem entende o livro de Apocalipse alegoricamente não veja elementos concretos, literais lá ou não. É claro. João é um elemento concreto, ele é um homem, né? É literal. Jesus a volta Cristo, de Cristo. A volta. Nós entendemos que os números são simbólicos. Os números e também as descrições fantásticas, né? Um dragão com 7 chifres e tal. Isso ele também vai falar que é simbólico. Então, né? Nisso concordamos. Nisso concordamos, eu acho. Agora, pastor Silas, eu queria que o senhor explicasse para nós uma coisinha que não ficou muito clara no primeiro bloco, que é assim. Para o senhor, os súditos no reinado, Jesus vai reinar 1000 anos a partir de Jerusalém. Além dos arrebatados que vão governar com ele, né? Que descerão com Jesus para governar com ele, teremos o povo de Israel, que foi salvo miraculosamente por Deus durante a grande tribulação, da sanha do anticristo. Na segunda metade da grande tribulação, o anticristo vai se voltar contra Israel e Deus vai proteger Israel. Então Israel vai governar e também os integrantes das nações que tiverem apoiado Israel. Mas o texto bíblico não fala que os que receberam a marca da besta vão morrer na batalha do Armagedon? Os que receberam a marca da besta, sim. Mas quantos vão viver sem receber? Quem é que sabe? Quantos vão ser a resistência, vamos dizer assim, quando a gente encara, por exemplo, a visão amilenista, que eu respeito muito a posição, mas em 10 anos ensinando escatologia, de todos os livros que eu li, e não foram poucos, de todas as áreas, de todas as vertentes, eu vejo que na questão literal eu tenho mais respostas. E nessa questão da grande tribulação, você vê que a mulher é perseguida, no capítulo 12, o símbolo da mulher, que é de fato literal Israel, que é um símbolo através de uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, ela sendo ocultada. Vê-se, e os 144.000 que são selados, aparece de novo no capítulo 14, como nós já debatemos aqui uma vez, falando justamente sobre esses que passarão pela grande tribulação e, naturalmente, esses receberão a oportunidade. A mulher ocultada não é todo Israel, mas aqueles os quais Deus vai separar
com também os 144 mil que foram selados justamente para viver a questão da grande tribulação sem seres mortos. Mas há também uma grande multidão chegando no céu. Esses são os que morrem. E os que não morrem? Porque muitos passarão a grande tribulação sem morrer. O anticristo não conseguirá matá-lo. Mesmo estando contra o anticristo, não morrerão, sobreviverão à grande tribulação. Vão sobreviver, mas não serão crentes. Aí quando chegar no final da grande tribulação, aonde Jesus, eles receberão, vamos dizer assim, o benefício, e eu creio, depois de um evento, pastor, que se vê no capítulo 19, Jesus descendo com a sua glória e vendo as consequências de rejeitar Jesus, como o caso do anticristo e o falso profeta, e eles sendo lançados no lago de fogo já vivos, e mais todas as nações da terra que se foram opositores de Israel sendo destruídos, seria impossível esse povo não aceitar a convenção, nem que for por conveniência. Só que esses não estarão transformados com corpo como a igreja que foi arrebatada, mediante o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Então eles receberão a oportunidade de viver no milênio. E há muitas profecias que só se encaixam num tempo do milênio. Por exemplo, acerca de Israel, que a criança vai brincar com um leão, o leão vai comer palha. Isaías 11. Isaías 11, Isaías 6, Isaías 2, Isaías 65, Isaías 66. São muitas profecias, muitas. Mas pastor, então deixa eu entender uma coisa para depois o reverendo Leandro fazer o contraponto. No milênio só entram salvos? No milênio entrarão os que salvos no sentido de não transformado. Não, salvos. Não condenados ao inferno, salvos em Cristo. Então. Alguns já com o corpo glorificado, que são os arrebatados, e alguns com corpo normal, que são os egressos da grande tribulação, sobreviventes, mas convertidos a Jesus. Não haverá inconversos ou perdidos no reino milenar? Não, a princípio não, porque o próprio texto de Isaías fala que o homem, ele vai, depois dos 100 anos de idade, ele é tido como maldito. Então, se pecar depois dos 100 anos, que é como se fosse imputado. Imagine o homem até 100 anos ser encarado por Deus como uma criança. Tá. E depois dos 100 anos, que se ele permanecer no seu erro, ele será maldito. Isso quer dizer que o homem, na dispensação do milênio, receberá todas as questões necessárias para viver uma vida íntegra. Boa, Satanás preso, muitas questões que hoje sitiam o homem ao erro não existirá, mas o homem, tem que ficar muito claro, ele não é transformado ainda. Por isso que, no final do capítulo 20 do livro do Apocalipse, Satanás, que foi preso no início, será solto, e esse sitiará as nações, que o homem viverá como a árvore, como diz Isaías, cerca de 1000 anos, vamos supor, e vai produzir. Os santos não. A igreja arrebatada, esse não vai produzir, porque a igreja seremos como os anjos. Mas os que ficarem sobre os gentios e os judeus produzirão, terão filhos, netos, e no final dos 1000 anos a terra vai estar cheia de gente. Pelo menos essa, e eu gostaria de ter mais tempo, a gente sabe que o tempo é curto, para defender e argumentar essa posição. O senhor vai voltar aqui muitas vezes, porque esse tema é inesgotável. Graças a Deus, né? Porque assim eu tenho pauta para o Vejam Só. Já eu vou perguntar para o reverendo Leandro, por que ele não é pré-milenista, se faz tanto sentido assim, tudo isso que o reverendo Silas Franca tem mencionado aqui. Só não vou perguntar agora, porque não vamos falar de dúvidas, esse momento é falar de certeza. Reverendo Leandro Antônio de Lima, o senhor sempre foi amilenista? Não, eu comecei como pré-milenista. No meu início dos meus estudos teológicos, eu até fui não com tanta ardor quanto o nosso colega, mas eu defendi o pré-milenismo. Mas ao estudar, eu entendo, né, da minha perspectiva com mais profundidade, percebi que o pré-milenismo criava mais problemas do que soluções. O senhor pode citar alguns? Essa questão de dois tipos de pessoas vivendo juntas no mesmo período milenar. O senhor imagine, né? A igreja salva, glorificada, com corpo incorruptível, né, vivendo junto com pessoas ainda que vivem, que morrem, que sofrem e tal.
Quer dizer, que graça que tem você ver pessoas numa situação tão deplorável. Parece um pouco a história dos X-Men, né? Os mutantes e os não mutantes. A igreja já está numa situação tão privilegiada e ainda vivendo... E outros aspectos complicados, como essa questão também de quem é que vai ficar no milênio. Todo mundo já morreu no capítulo 19, os restantes foram mortos, fala lá, quem que vai ficar vivendo. Aliás, o Apocalipse descreve 6 vezes o fim do mundo, 6 vezes. Quer dizer, o mundo vai acabar 6 vezes? Não. São recapitulações. Só para os nossos espectadores aí anotarem, se quiserem ver os 6 fins do mundo de Apocalipse. Primeiro está lá no capítulo 6, versos 12 a 17, no 6º selo, quando acabou tudo. Morreram, as pessoas morreram. Depois, novamente, outro fim do mundo no capítulo 11, versos 15 a 19. Depois no 14 a 20. Depois no 16, de 12 a 21. Depois no 19, que é esse grandão de Jesus voltando glorioso. Quer dizer, são repetições da mesma história. Senão nós temos que dizer que o mundo vai acabar 6 vezes. Jesus vai voltar 4 vezes, vai ter uma meia dúzia de ressurreição. Se não entender o caráter cíclico do Apocalipse, não entende o Apocalipse. E por que o livro foi escrito dessa forma, reverendo? Porque ele é um apocalipse. Esse é o ponto. O Apocalipse é um tipo peculiar de literatura, um tipo peculiar, que não é exclusivo da Bíblia. Existiam vários apocalipses não inspirados, escritos por outros autores do período, que usavam esse mesmo tipo de simbolismo, esse mesmo tipo de linguagem. Então, mais ou menos assim, o irmão conhece poesia, não conhece? Sim. Então, o irmão sabe as regras da poesia. Quando vai ler a poesia, as regras são importantes para poder entender o texto. Senão, se achar que é literal, se achar que é narrativa, vai confundir. Os cristãos do século 2 a.C. até o 2 depois de Cristo eram amplamente acostumados, os judeus e os cristãos, amplamente acostumados com o uso desse tipo de literatura apocalíptica. E Deus, na sua misericórdia, usou essa literatura como um veículo da sua revelação. O irmão perguntou por que eu não sou pré-milenista. Então, essa é uma das razões, né? A outra é que, historicamente, a visão mais defendida é o milenismo. Os maiores teólogos da história não foram pré-milenistas, foram amilenistas. E alguns pós-milenistas, que, aliás, faz muita injustiça ao pós-milenismo porque ele nunca é falado. Né? Mas ele existe, ele é real. É que depois da Segunda Guerra ele caiu meio em descrédito. O pós-milenismo é uma coisa muito boa, que o amilenismo concorda, que é a ideia da vitória do Evangelho, do progresso do Evangelho. Porque esse é o milênio, é o crescimento do Evangelho de todo mundo que não pode ser detido. Só que a diferença é que o pós-milenista acha que esse mundo vai melhorar, ele vai ficar muito bom lá no final. E aí não dá, realmente é complicado, porque Jesus fala em apostasia, em multiplicação da iniquidade, em crescimento do mal. Paulo fala que o anticristo tem que vir antes de Jesus voltar. Então não tem como, mas tem boas ideias no pós-milenismo. Mas eu acho o amilenismo mais completo. Agora, como defender essa questão do amilenismo? Então, observe, o nosso querido irmão realmente mencionou, né, que só no capítulo 20 de Apocalipse fala de 1000 anos. Fala 6 vezes, mas só nesse texto. Só. Nenhum outro texto na Bíblia descreve com detalhes o reino milenar. Os textos falados, o leão com o cordeiro, tal, esses textos lá falam do novo céu e da nova terra. Está claro no início do texto. Vi novo céu, eis que faço novo céu e nova terra. Só que é uma descrição simbólica, com linguagem presente, linguagem do homem daqueles dias. Certo? Fala, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Mas não vai morrer. A ideia olha, é muito tempo. É igual Apocalipse 22, também vai falar que tem a folha da árvore da vida, serve para cura para as nações. Ele diz que não tem mais doenças. Entende? É simbólico, tá? Quer transmitir uma ideia de um tempo perfeito, muito grande, muito comprido, né? Para que fique claro a ideia de perfeição. Então, se os textos lá não falam no passado, nenhum deles menciona 1000 anos. Se o único que menciona é Apocalipse 20. E nós entendemos que, ao mencionar, está sendo simbólico, mencionando o reinado de Cristo desde a sua primeira até a sua segunda vinda de Jesus. Então, onde que estão os lugares mais claros na Bíblia para a gente entender o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus? Temos que ir para as epístolas, né, para as cartas, porque aí não é Apocalipse, aí não é simbólico, aí é literal. É uma escrita. É um ensino direto. Então, se nós vamos para os ensinos diretos que mencionam a segunda vinda de Jesus, quais são? São o ensino de Paulo aos Tessalonicenses, certo? E o ensino de Pedro, especialmente esse de Pedro, quando ele menciona a expectativa da segunda vinda de Jesus como algo que vai, né, ser extraordinário. O que diz Pedro lá? Pedro menciona o milênio? Não menciona.
ele vai dizendo o seguinte, irmãos, primeiro entenda uma coisa, para o Senhor 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Quer dizer, não é, insistindo na literalidade, o próprio Paulo está dizendo, não é bem assim que funciona o negócio. Deus não está retardando sua promessa, porque um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos pode ser como um dia. Mas nós estamos aqui esperando, aguardando, o Senhor, na verdade, não está retardando sua promessa, antes Ele é longânimo para com todos, não quer que ninguém pereça, antes que chegue o conhecimento da verdade, tal. E aí Ele fala, visto que as coisas vão de assim ser desfeitas, tal, nós vamos viver de forma santa, justa, piedosa, aguardando a vinda de Jesus, que vai acontecer o quê? O milênio? Não. Ele fala, os céus vão desaparecer, a terra vai passar e nós estaremos no novo céu e na nova terra. Então, se num texto literal, num texto direto, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, certo? Quando Pedro vai relatar a segunda vinda de Jesus, ele não põe o milênio ali. Quando Paulo vai fazer a mesma coisa, ele vai dizer o seguinte, meus queridos, não se enganem com os que dormem, porque eles não estão perdidos, muito pelo contrário. O Senhor, na sua vinda, trará consigo os que dormem. Nós não vamos preceder o Paulo, achava que ia estar vivo na segunda vinda de Jesus. Todo mundo tem que esperar isso, né? Ele não errou, claro. Todo mundo tem que esperar. Ele diz, mas nós estamos esperando Jesus voltar, tal. Aí nós vamos ser transformados, aí os mortos vão subir para se encontrar com Cristo, nós vamos subir também para o milênio, para estar para sempre com o Senhor. É assim que ele diz. Não, mas o milênio não anula isso. Você vai estar no milênio, sem milênio, fora do milênio, com Jesus eternamente. Mas é um texto literal. Cadê o milênio? Então, aí estava o lugar. Aí estava, se Deus quisesse explicar com clareza para o ser humano que existirá. E olha, eu não me oponho a existir. Se existir, eu vou estar lá. Vai estar numa boa, entendeu? Eu só entendo o seguinte, que a evidência bíblica não é assim tão forte. Tá. Porque aí estaria um texto claro para Paulo dizer, e vai ter 1000 anos, e vai ter judeu, e vai ter não sei quem, mas não fala nada disso. Povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. São os que se convertem, que ouvem o evangelho e são salvos, e vão estar no novo céu e na nova terra. E porque para o Senhor o milênio é agora. É agora, essa é a época. É entre a primeira vinda de Jesus e a segunda. Isso, e depois eu quero tentar explicar por quê. Tá bom. Deixa eu voltar para o pastor Silas. Pastor Silas, explica para nós. O pastor Silas representa o pensamento mais racional de que Jesus vai descer e vai reinar 1000 anos aqui, não é isso? Nesses 1000 anos, pastor, tem gente perguntando, haverá possibilidade de salvação? Alguém que não se converteu pode se converter durante esses 1000 anos? Quando entra no milênio, se entende que na separação do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, já houve a separação necessária para se entrar ou não. Entre bodes e ovelhas. Então, o que entrou no milênio são pessoas em Cristo com uma nova oportunidade, porém não transformadas ainda, e que no final do milênio... Não transformadas, o senhor pode confundir o telespectador. O corpo mortal como o nosso hoje. Certo. Então, esses entrarão no milênio e receberão de Deus a oportunidade de viver como árvore, como diz Isaías. O problema entre nós dois é a escola de interpretação. A gente não vai se combinar nunca, porque ele tem uma perspectiva, eu tenho outra. Mas o senhor não falou. Vai ter salvação? A salvação vai... Por quê, pastor? A salvação é clara no milênio, no sentido de que quando chega no final, se Satanás será solto para quê? Para testar. A Bíblia fala que vai reunir uma grande nação como areia no mar. Mas da mesma forma que se reúne uma grande nação, tem também aqueles que estarão do lado de Jesus, e eu creio nisso. E uma outra coisa interessante que a gente precisa falar, é porque toda a dispensação tem uma aprovação. Aqui só está mostrando que o homem é imperfeito, e sem Jesus, ele nunca seria salvo. O homem, pós-queda, ele tem essa falha de depender de Jesus em tudo, não tem jeito. Aqui ele necessita, mostra que nenhuma alma, como o senhor até citou a questão de os índios, os que morreram em outras dispensações. Isso, eu ia perguntar para o senhor. Pois é, esses eu vejo no julgamento do capítulo 20 do grande trono branco, eu vejo justamente a abertura de livros e depois o livro da vida. Por que seria necessário abrir-se livros? Pesquisando a Bíblia Sagrada, você vai ver o livro da consciência, o livro das obras, o livro dos atos, o livro do Evangelho. Como poderia Deus julgar pelo Evangelho quem não conhece o Evangelho? Então, Paulo diz lá no capítulo 1 de Romanos que toda criatura, a natureza apresenta Deus. Então, o homem, ele é julgado e ele não é tido como ignorante. A criatura prova Deus, as coisas da vida prova Deus. Só que os métodos que Deus vai usar para julgar, por exemplo, uma tribo indígena há milhares de anos atrás que não conheceu a Jesus, compete a Deus. Por isso que há esse parâmetro. E imagine, se todo
texto Paulo falasse exclusivamente do milênio. Pedro falasse. Mas e quantos textos? Porque o texto do milênio está mais voltado para Israel. Por que Paulo, ao invés de ensinar a igreja naquilo que compete à igreja, que é o arrebatamento e a transformação, Paulo iria insistir para uma igreja no milênio se Paulo sabia que depois do arrebatamento a igreja já estaria salva? Para que ficar insistindo com uma coisa que não seria necessária? Por que o senhor fala que o milênio é para Israel? Não entendi. O milênio não é para Israel, é para todos. Mas no milênio, os salvos, a igreja está plenamente salva, pastor. Então volta-se a igreja atenção. não precisaria do milênio. A igreja necessariamente ela não. vai passar pelo milênio. Por que Paulo gastaria tempo de ensinar para uma igreja que no milênio é uma necessidade? E por que Israel precisa? Porque não cumpriu muitas profecias no Antigo Testamento acerca do trono de Davi e muitas coisas que não encaixou. As dimensões que Ezequiel fala, que Zacarias fala, ficou em aberto, dimensões não se cumpriu. De tamanho de templo, de várias situações. Você vê lá em Isaías, por exemplo, que fala que as nações da terra servirão Israel, trarão os dízimos, e a nação que não trouxer, que são relativos ao gentio, servindo Israel no milênio. Israel será o pivô do milênio. Jerusalém será a grande cidade onde o Messias governará com o cedro de ferro. E até um texto interessante em Isaías que fala que até o Egito, se porventura não vier até o milênio, não vier até Jerusalém prestar a sua adoração como se fosse a festa das cabanas, não choverá sobre o Egito e as pragas estarão sobre ele. Mas durante o milênio vai ter praga? Vai. Praga? Isaías diz isso. Não é uma praga, pastor, no sentido de a terra vai estar defasada. Mas a nação, as nações se curvará diante de Jesus porque ele vai governar com vara de ferro. Eles são necessariamente obrigados a ir, vamos dizer assim, a Jerusalém, reconhecendo a divindade e o senhorio de Cristo. É por isso que eles vão se ver voltar depois. E é o reino teocrático. É Deus. Deus ele faz como quer. A forma de Deus operar nem sempre a gente concorda, mas é o que a gente aceita. Então, quando se fala da questão, e o reverendo falou sobre a posição dele, eu entendo a posição dele, já li muitos livros, mas eu vejo que toda vez que um milenista ele entra num conflito, ele fala assim, é simbólico. É muito conveniente isso. Melhor ser literal e muitas vezes ficar sem algumas respostas, porque Deus não dá resposta para tudo. O próprio Moisés disse isso em Deuteronômio 29, mas eu encontro mais lógica e mais resposta. E entendendo o Apocalipse não como 6 destruições sucessivas, eu não vejo isso, eu vejo o cumprimento de selos, de trombetas e de taças, porque é uma questão progressiva. Para o senhor, o livro de Apocalipse é cronológico? É cronológico. Porque a última semana de Daniel, se eu não fosse assim, eu não seria pré-tribulacionista. Eu vejo a última semana de Daniel se cumprindo, e você vai ver que é uma coisa tão clara que quando você estuda as 70 semanas de Daniel do capítulo 9, a partir do verso 24, você vai ver 69 se cumpriu até o Messias ser tirado. E a última semana ficou sem cumprir. Aí você vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 11, você vê 2 testemunhas profetizando por 1260 dias vestidas de pano de saco, metade da grande tribulação. E depois você vai ver o falso profeta e o anticristo que sobe do abismo, governando por 42 meses. 3 anos e meio. Então, somos 7 anos, que é a última semana de Daniel. Eu estou ouvindo vocês dois, e eu estudo isso já há um tempinho. O que me intriga é o seguinte, tanto para chegar às conclusões do amilenista, quanto do dispensacionalista, é preciso de um sistema. Né? O dispensacionalismo é um sistema hermenêutico e o amilenismo não deixa de ser também. E o cristão comum que não tem acesso a sistemas, que simplesmente lê ou ouvia a leitura da Bíblia. Que imagens ele fazia na cabeça dele? Tudo bem, eu acho que Deus vai nos surpreender a todos, com certeza absoluta. Agora, reverendo, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. Eu tenho a impressão que o senhor responderia assim para o pastor Silas. Não é que o amilenismo é conveniente, é tão conveniente quanto o dispensacionalismo usar Israel para resolver os problemas de perseguição do anticristo na grande tribulação. Mas é o texto que fala, pastor. Não, senhor. Sendo que lá fala que são os seguidores de Jesus que serão perseguidos. Na grande tribulação? Vê Daniel, capítulo 9, verso 27. E ele firmará concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Que sacrifício é esse? É da igreja?
Ué, mas quem falou que vai ter sacrifício de novo da grande O tribulação? sacrifício não no sentido de expiação. Aí que está, essa é a interpretação do sistema dispensacional. Vai ser um sacrifício porque é o cumprimento de todo... Fala o senhor, então. Não da lei mosaica, pegando do Dwight Pentecoste, você vê como ele argumenta isso também. Mas tem um probleminha, porque, veja, se o milênio do Apocalipse 20 é para Israel, cadê Israel no capítulo 20? Nenhuma única menção a Israel no capítulo 20 do Apocalipse. Não, eu não falei que era para Israel e as nações. Então, aí, lá, Paulo não poderia... Porque não se entende um texto com o mesmo texto. O princípio da hermenêutica, a Bíblia interpreta a si mesma, mas se usa texto e contexto, e textos paralelos. Isso, e o mais claro esclarece o mais obscuro. Apocalipse 20 é um texto obscuro, porque ele é simbólico, extremamente simbólico. É obscuro na opinião do irmão, por quê? Então, porque fala dos 1000 anos, ou é obscuro porque Isaías dá detalhes, Zacarias dá detalhes, e João só abre o leque para o tempo. É obscuro porque é apocalíptico, é o estilo da literatura que usa esse simbolismo mesmo. Então, os textos claros quais são? 2 Pedro 3, 1 Tessalonicenses 2. Lá ele descreve com detalhes a segunda vinda de Jesus. E não fala de 1000 Pedro anos, escreve necessariamente para a igreja. Jesus, em Mateus 24, falando da sua vinda, todo olho o verá. E o capítulo 25 de lá, Mateus. na visão do pré-tribulacionismo, ele vem só até as nuvens, não é todo olho que o vê. Para a igreja. E Jesus diz, todo olho o verá. O relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente. Para os né? Então mostra não, apenas uma vinda de Jesus, não são duas, não são o três. arrebatamento para o senhor quando se dá? No exato instante da segunda e única vinda de Jesus, quando ele vem para destruir o anticristo, o falso profeta, o dragão, mas todo qual é o mundo propósito do aqui embaixo. arrebatamento, então? Resgatar a igreja para não ser destruída com o mundo. Então, igual quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, certo? Tinha o povo dele lá, não tinha? Tinha. Ele tirou. Com os anjos, inclusive. Isso é uma espécie de figura. Né? Ele tirou com os anjos tiram os fiéis, em seguida desce fogo e enxofre para destruir, para os elementos abrasados, né, como Pedro fala. Então, o arrebatamento é só isso. Jesus Cristo vem, retira a sua igreja e destrói o que resta aqui embaixo. Uma pergunta para o reverendo. O arrebatamento de Jesus pisa na terra? Ele vem, recebe a igreja lá no céu para destruir os inimigos. E Apocalipse então 19, ele volta, fica no céu também, ele volta com todo o seu povo e estabelece o juízo final. É uma questão assim. Perspectiva Jesus aparece no céu, a igreja e os mortos em Cristo ressuscitam e sobem. O mundo é destruído e eles descem para instaurar o juízo final. Então eu entendi, final. mas a segunda vinda de Jesus, pastor, a gente trabalha 2 etapas, não tem jeito. Sim. Porque um ele vem para a igreja, arrebatada nos ares, e outro para Israel. Por quê? Por isso que tem esse todo mas olho aí tem, Mas o problema é Israel, entendeu? A fixação do dispensacionalismo com Israel é tão forte que em tudo precisa ver Israel. E o amilanismo trabalha muito com a teologia da substituição, que Israel foi substituído e pela acabou. igreja. Sim, então, são perspectivas. E aí mas fica as profecias do Antigo Testamento caem por terra. Legal, esse é o ponto. Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque, na verdade, é o seguinte, por que o milênio é necessário para o dispensacionalismo? Porque ele entende que as profecias do Antigo Testamento têm que se cumprir de uma maneira literal, e como elas não se cumpriram até agora, então tem que acontecer um milênio para elas se cumprirem. Nós entendemos, os amilenistas, que as profecias do Antigo Testamento não são todas necessariamente literais. Elas podem se cumprir de forma figurada. A maioria delas se cumprindo na própria primeira vinda de Jesus, com a igreja. Quando a igreja vem, ela cumpre muitas expectativas de Israel. E as outras, o novo céu e a nova terra. E eu vou dar uma prova, um exemplo bíblico muito simples, que eu gostaria de ter, posso ler? É óbvio, não poder ler a Bíblia aqui Muito acaba bem. o programa. Então veja, em Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, há uma profecia fantástica, que qualquer um, se não conhecesse a Bíblia, diria que é milenar, que é do milênio. Olha só o que diz aqui. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Amós falando isso, bem depois de já Davi estar morto, né? Repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Olha, isso aqui é reino milenar, não parece? É óbvio. Não é. Como que não? Já vou lhe dizer. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações, para que o tabernáculo restaure o que era antigamente, para que as nações sejam possuídas. Qualquer pré-milenista fala, isso aqui é o milênio. Mas não é o que o Novo Testamento diz. Porque se você ler Atos, capítulo 15, versículos 14 e 18, quando Tiago, aquele que era meio-irmão de Jesus, vai interpretar essa profecia, ele não vai dizer é o milênio.
Ele vai dizer, aconteceu aqui. Está aqui, eu vou ler o texto. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo ele. Cita aqui Amós literalmente, né? Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Ele está aplicando ao quê? A igreja. A igreja. A recepção dos gentios, dos estrangeiros, na igreja que era dos judeus. Porque Atos 15, a decisão é circuncida ou não circuncida os estrangeiros? Tiago vai dizer, não circuncida. Vamos aceitar os estrangeiros porque confere com isso o que está lá em Amós. Então, se você tem uma profecia que todo mundo aplicaria isso ao milênio, só pode acontecer no milênio. E o próprio Novo Testamento diz que se cumpriu lá de uma maneira figurada. Só o Espírito Santo podia interpretar isso. Eu nunca chegaria a uma interpretação dessa. Mas o Espírito Santo é o autor da Bíblia. E ele interpretou lá. Então, por que todas as profecias têm que ser literais? Eu vou para o intervalo, você toma uma água, porque a coisa vai pegar fogo no último bloco aqui, não vejam só. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Como é bom ter você aí em casa. Por isso é importante que a gente ressalte sempre o fato de que queremos mandar um presente para você. Entra no site, vote na enquete, você pode ganhar o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. A camiseta da Agrade vai ser sorteada agora, no finzinho desse bloco aqui. Tá aí ela para você. Se você quiser conhecer a Agrade, o telefone para contato do horário comercial é 3115-0819 em São Paulo. Pode ser de segunda a sábado, mas só no horário comercial. E se você preferir, entra no site agrade.com.br. Agrade Academia Teológica da Graça de Deus. Lá tem curso, inclusive, de escatologia, separado do curso teológico, que é, obviamente, muito mais completo, né? Tem até pós-graduação em teologia com três áreas diferentes para você escolher, né, em qual delas você vai fazer a sua pós. Tem também cursos muito práticos, né, tipo oratória, curso de Libras, que é a língua brasileira de sinais, inglês e espanhol, no caso usando a Bíblia como texto. Todos os cursos da Grade são voltados para equipar o homem ou a mulher de Deus a fazerem a obra do Senhor, tá bom? Muito bem. Nós estamos aqui conversando sobre o fim dos tempos, como é que vai ser o milênio, né? E o Sandro Silva, da Capital Paulista, diz assim: sou pré-milenista porque também acredito que o advento secreto, ou arrebatamento da igreja, será antes da grande tribulação, e em seguida o Armagedon, volta de Cristo, e depois o milênio. No reino milenar seremos todos amigos do Senhor. Apenas as nações da terra, que serão regidas com varas de ferro, é que serão súditos, ou subjugadas por Cristo por 1000 anos. Hoje o Papa Bento XVI retornou ao Vaticano para se unir ao outro chifre de cordeiro e aguardar o tempo de cumprir Apocalipse 13. Até hoje há pessoas que identificam o Papa como anticristo? O anticristo é um falso profeta. Então, mas aqui ele está identificando com o anticristo. Não, com o falso profeta, que é a segunda besta, do cordeiro. O chifre do cordeiro, então tá bom. É o falso profeta. Então tá. Na visão de muitos, pastor, eu vejo o anticristo como um governo político, um governo de ordem política e econômica, e o falso profeta como um governo religioso. Como a Igreja Católica detém 1 bilhão e 100 milhões de adeptos, e por N situações que não me convêm, porque não é o tema da discussão, se acredita que a Igreja Católica vai encabeçar, depois do arrebatamento, a Igreja apostata, por ter mais poder, no sentido de riquezas e uma série de coisas, e por uma questão de parecer em alguns detalhes. Então, eles trabalham com essa ideia que não se descarta, viu? Tá. O sistema religioso da grande tribulação ser encabeçado pela Igreja Católica. Eu tenho uma outra posição sobre isso, mas eu falo depois do reverendo Leandro. O que o senhor pensa do falso profeta e do anticristo?
Porque o amilenista crê nisso também, né? Crê. Algumas posições pensam mais como sistemas, né? Não como pessoas, algumas interpretações amilenistas. Eu, pessoalmente, acho que são pessoas, tanto o anticristo quanto o falso profeta. Né? Acredito que sejam pessoas. E quem seria o falso profeta? Ele é o líder, né, da falsa religião, mas ele já está em atuação no mundo. Não eu acho que aqui está talvez o pior problema, o pior engano. Quando a gente fica esperando as coisas para o futuro, sabe? Aquela história do chip, um dia vão marcar a gente, então vamos ficar esperando, ficar jogando para o futuro e vive de qualquer maneira no presente. Jesus disse, vigiai, fiquem atentos. Então, eu entendo que a operação dos anticristos e dos falsos profetas estão acontecendo, essa operação está acontecendo desde Jesus Cristo, né, desde os apóstolos, e vai até que vem os finais, os grandões, digamos assim. E hoje mesmo as pessoas são marcadas com a marca da besta, porque para ser marcado com a marca da besta é uma coisa bem simples, é o 666, né? O 6 no Apocalipse é o número mesmo do mal, né? É o número que representa também o juízo de Deus sobre os homens ímpios. Significa estar de acordo com o sistema. Viver de acordo, dançar a música do mundo, viver o mundanismo, entendeu? Então, isso não é para o futuro, é para agora. As pessoas já estão sendo marcadas ou com a marca de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou com a marca do inimigo. Né? Eu entendo que o falso profeta escatológico, o final, o último, o grandão, como o senhor mencionou aí, ele vai ser muçulmano. Porque o Islã hoje... A menos que os fins dos tempos não se deem na nossa época, estejam muito lá para frente. Porque se for na nossa época, é impossível ignorar o que o Islã faz no mundo hoje. O crescimento é muito grande, né? Não só é a religião que mais cresce no mundo, não é de hoje, e que mais interfere na história do mundo. O atentado de Boston, né, para não falar de todos os outros. Então, a coisa dá uma olhada na Europa, que é o palco, né? O dispensacionalismo fala muito disso, a grande tribulação, o palco será a Europa, não a América do Norte, não é isso? Porque é o território do antigo Império Romano, é a Europa. Dá uma olhada na Europa e vê o que está acontecendo lá. E o norte da África, que é a bacia do Mediterrâneo, é onde o Império Romano imperava. Você vai ver que o islamismo está ali graçando violentamente. Pode ter certeza. Para mim, o falso profeta, teoria... Até porque, pastor, o que vai acontecer? O falso profeta vai aglutinar todos os habitantes para adorarem o anticristo, não é isso? O líder político, é isso que ele vai fazer, a função dele é essa. Se o governo não estiver na mão de um muçulmano, os muçulmanos jamais vão se dobrar. Jamais. Cristão, a gente sabe, cristão falso se dobra para qualquer coisa, né? Se dobra para isso. Existem muitas referências, pastor, quando se fala disso, porque assimila muito também a cidade que é posta entre 7 montes, que é Roma. Não é um texto só, a gente pega um conjunto de textos que você percebe onde os reis da terra se prostituiu, como a Igreja Católica tem interferido e como os reis da terra, até numa troca de papa. Eu não acredito ser esse papa ainda argentino, isso aí não. Mas que o sistema vai partir daí, e eu vejo também que o mundo vai sofrer algumas mudanças radicais nesses últimos anos. E está acontecendo muito rápido as coisas. Tem um fundamento, a questão islâmica tem, mas eu vejo que eu tenho naquela visão da guerra do Gog-Magog, de Ezequiel 38, 39, eu tenho uma visão ali que o mundo muçulmano vai sofrer um impacto ali, na guerra Gog-Magog, quando a Rússia, ela é encabeçada o sistema Gog-Magog, o príncipe de Gog, Pérsia, Putin, a casa de Togarma, que, resumindo, é a Rússia, a Turquia. Você pega Irã, Iraque, você pega a Argentina, você pega a Armênia. E quando esse povo, que é a maioria muçulmana, ele entra nas terras de Israel, e lá, segundo Ezequiel, Deus vai exterminar totalmente o reino de Gog, né? Que não é o mesmo Gog de Apocalipse 20. Eu vejo muitas distinções ali. Complica, pastor. E eu vejo depois do arrebatamento, ou antes do arrebatamento, depois dessa guerra, o mundo vai mudar muito. O eixo mundo... Que guerra? A guerra de Gog-Magog. Vai ter guerra antes do arrebatamento? Um pouco antes ou um pouco depois.
Vou fazer um tema sobre isso, porque isso E outra nunca ouvi coisa falar. também, eu queria só responder a questão do irmão. Quando se usa um texto do Antigo Testamento e alguém do Novo você Testamento... vai falar de Amós, desculpa. usa esse texto, e Joel acontece a mesma coisa com Pedro. Pedro fala que, olha, esse aqui foi o que falou o profeta Joel, que há de ser que nos últimos dias, tal. Mas Pedro continua, e você vê que o texto de Joel fala justamente que o sol se converterá em trevas, e não cumpriu nos dias de Pedro, o sol se transformando como aqui, ó, o versículo 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pois bem, Amós, como Joel, é citado por Tiago ou por Pedro para referenciar um tempo. Mas necessariamente ele não está fazendo a exegese de texto. Pedro pega H do Antigo Testamento, Paulo, e faz que até a gente respeita, porque foi Paulo que fez, uma exegese ali que, pelo amor de Deus, né? Em Romanos, para citar a referência. Não quer dizer que se Paulo citou o texto, se Pedro citou o texto, se Tiago citou o texto, ele não está fazendo a exegese do texto. Mas, reverendo, eles estavam inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo, pastor. Mas dentro da possibilidade, a gente sabe que... eles erraram? Deus, ele não pegou Tiago como fantoche. Não, a Bíblia ela é escrita pela inspiração do Espírito. Mas está no texto. Eles erraram quando fizeram essas citações? Me diz uma coisa, quando a Bíblia dá uma referência e alguém erra na referência, o Espírito Santo errou? Ou estava sobre Se tiver escrito no texto... Aí é a questão, pastor, da fenomenologia. Quer ver um exemplo? E Josué olha para o sol e fala, ora para o sol deter no céu. Hoje a gente sabe que não é possível. Calma. A partir da a gente mesmo fala pôr do sol, nascer do sol. Então, aí é uma expressão idiomática. O que o senhor está mencionando é que a interpretação que o apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro deram a textos do Antigo Testamento era uma interpretação equivocada, embora estejam registradas no Novo Testamento? Não, Pedro não faz uma interpretação, nesse caso, equivocada. O que ele faz é que ele usa o texto do Antigo Testamento para abordar um momento do seu período, mas aquele mesmo texto tem uma referência no futuro. Ah, tá. Agora o senhor explicou. Então como é o caso do texto usado. Tiago usa uma ilustração para falar do tabernáculo, que o principal somos nós, como a glória da segunda casa será maior que a primeira, e depois ele faz o texto realmente tem essa visão ilustrativa aqui, mas o cumprimento também aponta para o futuro. O senhor quer comentar? É perigoso esse caminho de argumentação, porque ele enfraquece a Bíblia, enfraquece o Novo Testamento. E aí está o problema. Quer dizer, eu não vejo mais perigoso do que a alegoria. Israel fica tão forte, o ateu fica tão forte. Não, minha interpretação não é alegórica. Alegórica era os pais da igreja. Nossa interpretação é gramático, histórico, teológico. Né? Nós precisamos interpretar o texto dentro do seu contexto, interpretar a literatura, o significado. Tá. Mas deixa eu voltar lá, reverendo. Só para explicar para o telespectador. Algumas profecias citadas na Bíblia, aparentemente, tem duas aplicações, né? Uma no tempo do homem de Deus, que se refere a ela, no caso Pedro ou Tiago, e outra para o futuro. Se a Bíblia mostrar isso, eu acredito. Então, se o texto apontar, mas o texto está apontando para isso. O texto de Amós, não. O sol se converteu. Mas João está falando de milênio. Então, não, e de Joel? O de Joel está dizendo que os últimos dias começaram nos dias do apóstolo Pedro. Os últimos dias começaram ali, isso aqui se cumpriu, tal. Não é uma mera referência. Mas em Joel podia, mas em Amós não podia. Começaram lá. O que o reverendo está dizendo é o seguinte, para o telespectador acompanhar. A profecia de Joel, quando Pedro faz uso dela para explicar o fenômeno do Pentecostes, ele está dizendo, está inaugurado o tempo do fim. Porque começaram aqui os últimos dias. Agora, então, mas a gente sabe que Joel profetizou para Israel, não para a igreja, porque Joel não tinha a igreja na perspectiva quando profetizou. Mas essa distinção, pastor, é o dispensacionalismo. Aí nós vamos voltar a depender do sistema. Né? Essa distinção radical entre Israel e igreja... Mas tudo hoje, o pastor acabou de referenciar um método de interpretação. Também. A gente aborda o trabalho em cima de método. O senhor usa a palavra método, usa a palavra Mas é que não dá para deixar o método forçar o texto. Quer dizer, Pedro está dizendo, irmãos, o que está acontecendo aqui, o Espírito Santo desceu sobre nós, sobre a igreja, foi para se cumpriu o que Joel disse. Então, eu não posso... E vai continuar se cumprindo porque até os últimos dias começaram... virar sangue e o sol virar trevas. O Espírito Santo continua sendo derramado, nós continuamos sendo inundados pelo Espírito Santo e até o último dia isso acontecerá. Então, esse mesmo princípio em Amós não se aplica? Pode, tudo bem. O tabernáculo e o grande tabernáculo. Mas então o milênio começou.
Tá vendo? Mas o cumprimento do tabernáculo... vai e continua E rodando. onde está o tabernáculo? E Deus se divertindo às nossas custas. Então o milênio começou. Ele concordou comigo. Escatologia não tem um ponto final. Não adianta. Não, é verdade, é verdade. Não tem. Quanto a isso. Então, mas justamente esse é o perigo. Mas há crescimento nisso, viu, pastor? Claro. Eu me lembro A gente de quando se eu vim aqui uma vez, e nós debatemos sobre os 144 mil. Eu cheguei em casa, a caixa de e-mail estava cheia. E aí o camarada, o que ele diz? Com tanta coisa, com salvação para falar, que vocês falam desse tema? Eu falei, irmão, imagine se todo mundo fosse tratado de um tema só, a igreja nunca refletiria sobre outras coisas. Tem que ter essa reflexão. Se está na Bíblia, precisa ser refletido. Agora, a gente vai dar mais importância, e vivemos isso constantemente, a salvação, o ensino doutrinário. E o amilenismo, me permite agora puxar um pouquinho de sardinha, né, para minha brasa, o amilenismo tem uma característica extraordinária, que é mostrar o poder de Jesus Cristo. Entendeu? Ele está reinando. Ele morreu, ele esmagou a cabeça da serpente, ele despojou os principados e potestades, ele amarrou o valente, ele fez Satanás cair do céu. Tudo texto dos evangelhos, né? Então, ele foi levantado da terra. Quando ele foi levantado da terra com João 12, ele expulsou o inimigo, o príncipe desse mundo. Mas é difícil entender o amilenismo se cumprindo com esse reino perfeito aí. É só olhar à sua volta, você não vai ver o cumprimento perfeito. A única que coisa... Leão brincando com criança, que o mundo perfeito, Isso Jesus em Jerusalém. Céu e nova terra. E essas profecias ele joga lá para frente. A única coisa... No novo céu e na nova terra, será necessário criança e leão brincando? Figura, né? E uma série de coisas. Irmão, veja, em o novo céu e Apocalipse nova 20, terra não é o estado perfeito, onde seremos como ele, precisar de criança envelhecer. Você tem que mas Isaías fala novo céu e nova terra, e diz essas coisas, é o texto bíblico. Mas observe, em Apocalipse 20 fala o seguinte: prendeu-o para não mais enganar as nações. E depois solta. Exatamente, é só isso que ele não pode fazer, ele não pode mais enganar as nações. O que significa não enganar mais as nações? Não manter as nações durante a cegueira do Antigo Testamento, elas não podiam ouvir o Evangelho. Jesus Cristo disse, discípulos, enquanto ele não tinha morrido e ressuscitado, não vão aos estrangeiros, não vão aos samaritanos, somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então só há legitimidade no Antigo Testamento para pregar a aliança de Deus para Israel, com raras exceções que Deus usa como fator didático, né? Algumas exceções de povos de fora. Jonas. Então, as nações estão alienadas do Evangelho. Satanás está enganando, está prendendo-as na ignorância. Jesus Cristo ressuscita, sobe aos céus, é o capítulo 12 do Apocalipse, o dragão desce. Ele perde seu posto de acusador, ele não pode mais acusar lá nos céus. Então Jesus Cristo falou o que para os seus discípulos? Eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Agora vocês podem pregar o Evangelho em todas as nações. Então aí é o tempo do Evangelho, que é o milênio. Quer dizer que o diabo está preso agora. Sim, ele não pode enganar as nações. Quando ele for solto, o negócio vai ficar muito mais feio. Ele preso já está o estrago. Misericórdia, eu não quero estar aqui, Senhor me leva. Mas a única coisa que ele não pode fazer no texto é enganar as nações. Se vai piorar, reverendo. Mas o fim do milênio é o tempo da apostasia. Ele não pode enganar as nações, nós temos 1,5 bilhão de muçulmanos. Ele não pode enganar as nações, nós temos 2 bilhões que não ouviram o Evangelho. Por culpa da igreja, é o que ele vai falar. Mas ele não pode enganar as nações. Ele não pode impedir o Evangelho. Entra contrabandeado. Então, se a gente pudesse pregar para valer todo mundo, ele não pode enganar as nações. Não tem nada mais vitorioso então, a culpa é nossa. da igreja. Não tem nada mais vitorioso do que o Evangelho. Se pregar, funciona. Se pregar, dá certo. Porque ele disse, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Pregue que vai funcionar. Então, o inimigo não pode deter o Evangelho. Mas a autoridade foi conquistada justamente no cumprimento do Antigo Testamento e no Calvário. Quando ele disse, foi consumido ali. Mas, necessariamente, ele falou, e Paulo escrevendo depois, falou, em breve o Deus de paz pisará, está no futuro, o verbo está no futuro, pisará, inclusive no grego, pisará a cabeça do diabo. Se Jesus pisou, Paulo não usaria a expressão pisará, uma vez que ele já tinha pisado. Não, então, debaixo dos vossos pés. Pisará. Mas da igreja agora. Em Romanos. Cristo já pisou. É a igreja que é pisar. Então, se o diabo ele está preso hoje e nós reinamos e toda essa não se ajusta, pastor, a uma realidade bíblica. Depois a gente faz um outro tema. O diabo está preso ou está solto? Alessandro, eu preciso de tema aqui no programa. Vocês estão pensando que é mole fazer um programa todo dia com um tema diferente? Alessandro Dias Berti, de Cerejeiras, em Rondônia. Analisando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, cheguei a uma conclusão. Eu não sei. Eu também, irmão. Lucinda Maria Freire Magalhães, da capital paulista. Eu só sei que o meu Redentor vive. Está citando Jó 19:25. Embora muitos queiram afirmar quem entra ou não no céu, acredito que vai ser uma surpresa para muita gente.
Creio na volta de Jesus e sei pela fé que iremos estar com Ele. Mas o importante é afastar-se do mal e fazer o bem para podermos morar na terra prometida. Salmo 37, 25. Vai uma pequena ilustração. Um pastor e um taxista querem chegar ao céu. Na hora o pastor fica e o taxista vai. Irritado, o pastor questiona e Deus explica. Ah, meu amigo, ele era taxista em São Paulo. Enquanto ele dirigia, todo mundo orava e seus pecados foram perdoados. E eu, responde o pastor. Deus responde, você, meu filho, se esqueceu de muita coisa. Embora só falasse em bênçãos materiais, enquanto você orava, todos dormiam. Fala sério. Ô, Lucinda! Enquanto ele dirigia, o resto orava, de medo. O Derval, que mora em Santa Cruz do Capibaribe, lá no interior de Pernambuco, cidade que eu conheci. Entendo que Jesus reinará sobre a terra com os que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, procedentes de toda a tribo, língua, povo e nação, conforme Apocalipse 5, 6 a 10. E ainda bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Reinarão também os humanos, 144.000, pois esses também foram comprados da terra. Apocalipse 4, 3. Eles serão o toco, ou a santa semente de Isaías 6,13, isto é, a população inicial daquela que será a nação de referência do Reino de Deus sobre a terra. O que eu não entendo, pastor Silas, é o seguinte: como é que alguém que nasce ou que assiste ao governo de Jesus no milênio, é que o senhor falou que o milênio vai ser como eu pensava, né? Um tempo de grande paz, onde não haverá problema ecológico, não haverá problema financeiro, não haverá problema físico, porque Jesus está reinando na terra, mostrando como seria o Éden se Adão não tivesse ouvido a serpente. Pois bem, como é que alguém vivendo isso vai se rebelar contra Jesus no fim? Como é que alguém que foi colocado no Éden se rebelou? No primeiro jardim de Deus. Como ele foi enganado. E quem enganou? A serpente. E ela vai fazer o que depois? Tá bom, vai. O senhor ganhou. vamos para a rua. A nossa equipe de reportagem, essa ele matou no ninho. Na sua opinião... Vamos ver o que a Carla apurou aí das pessoas na porta da Igreja da Graça. Deixa arrebatada, quem mais será súdito de Jesus durante o seu reino milenar? Eu creio que os anciãos do Antigo Testamento, né, os reis, rei Davi e Samuel, né, entre outros da antiguidade, estarão fazendo parte da grande reinado do Senhor. Eu acredito que somente quem foi arrebatado. Mais ninguém está incluso? Mais ninguém. Eu acho que as pessoas que se conscientizarem, né, pedir perdão pelos seus pecados, também têm chance de herdar o mundo eterno também, né? Você diz os da grande tribulação. Isso, exatamente. Todos aqueles que se arrependerem de seus pecados e se voltar diante de Deus, esses vão estar junto ao reino de Deus, junto com ele. E reinarão com ele. E reinarão com ele. São os arrebatados e como vai ter uma segunda chance, então todos que são salvos estarão reinando, estarão ao redor de Jesus, para vivermos todos em plenitude pela vida eterna. Faz 100 anos que o dispensacionalismo é ensinado e as pessoas ainda não conseguem pegar, porque é muito complexo, é muito cheio de... Não é só ele que é complexo. Qualquer sistema de interpretação da Bíblia que se refira ao fim dos tempos é complicado, não é simples. Deus ocultou, tá em mistério. Agora, reverendo, o pastor Silas já disse a opinião dele sobre isso, mas eu não ouvi o senhor. As pessoas que nunca ouviram o Evangelho, como serão tratadas no juízo final? Elas serão condenadas por seus pecados. Se elas não conhecem o Evangelho, Paulo fala, quem com lei pecou, com lei será condenado ou absolvido. A questão é a seguinte, tem que ouvir o Evangelho. Por isso a missão da igreja. A igreja precisa pregar o Evangelho. O Evangelho é vitorioso, ninguém pode deter. O Ahmadinejad não pode deter. Os governos da Rússia não podem deter. Eles podem tentar, eles podem matar crente, eles podem jogar na prisão. Tivemos presbiterianos presos agora no Senegal. Eles podem fazer um monte de coisas contra as pessoas, mas a palavra não. Paulo mesmo disse, eu estou preso aqui em Roma, a palavra não está presa. Então o Evangelho é livre, ele é vitorioso para vencer. Ele é o cavaleiro branco lá do primeiro selo. É vitorioso para vencer, ninguém pode deter o avanço do Evangelho. Então, nós temos que pregar, é a nossa função, é a nossa missão. Quem não ouvir,
quem não se converter estará condenado por seus próprios atos. Mas se ele nunca ouviu... Ele é condenado pela, como fala Romanos capítulo 1, né? Porque mesmo na natureza Deus se dá a conhecer. Os atributos de então, Deus nesse ponto vocês estão concordando. Na natureza. Bom, Nem olha, tanto. Eu sei. e nem pode. Vamos fazer o seguinte. Ele acabou de citar um texto aí que não tem nada a ver com o programa acabou. Eu vou agradecer ao pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus, e ao reverendo Leandro Antônio de Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ambos são professores de teologia e ambos estão à sua disposição para que você escreva para eles, mande e-mail, faça convites, tire dúvidas, enfim. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Na aba Convidados, você os localiza e use esse privilégio para aprender um pouquinho mais, tá bom? Vamos ver quem vai levar a camiseta da grade. Vai dizer que travou de novo. Fazer o quê, né? Paciência. Para você que fica conosco, que fica com essa programação, a paz e a graça do Senhor Jesus, nós nos encontraremos no próximo. Vejam só. Senhores,